Meus amigos, nós estamos para mais um vídeo no nosso canal ITVV, Instituto Teológico Verbo Vivo, onde realmente você aprende teologia. E hoje nós vamos estar falando sobre uma matéria muito importante chamada Pentateuco. Trata-se justamente dos 5 primeiros livros da Bíblia, também chamado de os 5 livros escritos por Moisés. É bom que nós saibamos que este conceito ele foi introduzido pela Septuaginta, ou seja, a tradução dos 70, aquela Bíblia, que nós inclusive já explicamos em vídeos anteriores, que quando Alexandre, o Grande, ele que viveu cerca de 3 séculos antes de Jesus, ele observando a sua biblioteca, ele viu que não havia uma tradução da Bíblia. E ele conseguiu arrumar pelo menos 72 eruditos, homens doutos nas traduções, e fizeram a tradução do hebraico para a língua grega. Essa tradução, por ter sido traduzido por 72 homens, levou-se o nome de Septuaginta, também conhecida como a tradução dos 70. E é através desta tradução que nós passamos a conhecer esta palavra chamada Pentateuco, também conhecido como os 5 livros de Moisés, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando nós lemos o Gênesis, nós percebemos que Deus ele forma um povo. Este povo ele é levado cativo para o Egito e, enfim, este povo cresce, porém, este povo se torna escravo de Faraó. Quando nós chegamos no livro do Êxodo, nós vemos a mão forte de Yahvé, ou de Jeová, a mão forte de Deus, libertando este povo da escravidão do Egito. Quando nós chegamos no livro de Levítico, nós vemos este Deus introduzindo normas, leis e mandamentos para que este povo tenha uma vida normatizada através das suas leis. Enfim, quando nós chegamos no livro de Números, nós percebemos a continuidade, a trajetória deste povo na sua peregrinação pelo deserto. E quando nós chegamos no Deuteronômio, nós vemos a repetição das normas, ou seja, a repetição das leis. Isto foi necessário devido ao fato de ter nascido muitas pessoas no deserto, e então essas pessoas que nasceram, elas não conheciam as normas na sua íntegra, e foi preciso que Moisés promovesse a repetição das leis. Por isso que o nome levou Deuteronômio, ou seja, Deutero, repetição, nomos, leis, Deuteronômio, repetição das leis. E vamos dar uma introdução aqui através do livro de Gênesis. A palavra Gênesis quer dizer origem ou princípio. E a história se dá, ela tem uma extensão, cerca de pelo menos, mais ou menos, 1444 anos. Ou seja, ela vai desde a criação até a morte de José no Egito, certo? É bom que nós saibamos que é normal as pessoas falarem José do Egito, mas José não é do Egito, é José no Egito, Ele é levado, ele é vendido e ele vai para o Egito. Então, a forma certa de expressar é José no Egito. Então, quando nós observamos o livro de Gênesis, nós vamos ver que o livro ele tem 2 objetivos. O objetivo histórico
e o objetivo teológico. O objetivo histórico é justamente o fato de narrar a origem do homem, sua queda e plano de redenção. O objetivo histórico de Gênesis é narrar a história da criação, a questão da queda do homem e também o plano de redenção. É o que nós vemos ali no livro de Gênesis. Dividido em 3 partes. A história da criação, é um homem criado no 6º dia, inocente. Depois nós vemos este homem desobedecendo à vontade do seu Criador, obviamente, que recebeu a sua sentença. A sentença tinha sido dada anteriormente e ele, ao pecar, ao desobedecer, ele recebe esta sentença. E aí o próprio Deus, ele traçou também ali o plano redentivo, o plano da redenção. Então, no livro de Gênesis, o objetivo histórico deste livro, o primeiro livro da Bíblia, é justamente isso. O objetivo histórico é narrar a história toda da humanidade, a história da criação, a história da origem, e também traçar sobre a queda do homem e o plano de redenção dado por Deus. O objetivo teológico é salientar a soberania de Deus sobre toda a criação e enfatizar a responsabilidade do homem. Ou seja, o objetivo teológico é salientar a soberania de Deus sobre toda a criação e também trazer a lume a responsabilidade do homem para com seu Deus. É muito interessante a gente trabalhar e falar sobre esse tema tão sugestivo e tão interessante. A queda do homem, ela tem 3 pontos importantíssimos. Primeiro, a inocência com consciência, a desobediência e derramamento de sangue. Primeira coisa, primeiro ponto importante na queda do homem: inocência com consciência. O homem criado por Deus, ele foi criado inocente. Só que esta inocência não tira deste homem o fato de ser um ser pensante, ou seja, um ser dotado de consciência. O que é consciência? Consciência é a faculdade que tem a razão de julgar os próprios atos. Consciência é aquilo que nos desperta, é que nos faz saber se estamos certos ou se estamos errados. Isto é consciência. Algumas pessoas dizem que consciência é a voz secreta da alma. A consciência é aquilo que aprova ou desaprova os nossos atos. Então, nós vemos ali no Gênesis, na criação do homem, um homem inocente pelo fato de não haver desobedecido a Deus ainda. Então ele estava no estado de inocência. Embora tendo consciência, porque o homem não foi feito sem consciência. Deus, assim, ele formou o homem dotado de consciência. E se saber se está certo ou se está errado, o homem foi dotado deste sistema tão interessante por Deus. Então, o que temos na questão da queda do homem? Um homem inocente, porém com consciência. O fato do homem questionar, o fato da consciência fazê-lo questionar a razão pela qual Deus havia proibido de comer daquele fruto,
isto é um fato de inocência. Por quê? Porque, embora tendo esta consciência de questionar, mas ele ainda não havia desobedecido o que Deus havia determinado. Então ele estava no seu estado de inocência. Por isso nós afirmamos inocência, porém com consciência. Tá certo? Não é o fato de saber que tira a inocência. Não. Eu posso saber e não praticar. Saber e praticar é outra coisa, são coisas bem diferentes. Certo? Então, o segundo ponto importante que nós vemos aqui na questão da queda do homem é a questão da desobediência. Desobediência. Homem inocente, porém com consciência, e ele chega num termo que vai praticar o que Deus havia dito para não praticar. Ou seja, ele vai desobedecer a ordem divina. E aí ele vai cair na desobediência. Nós vemos então um homem que sai do seu estado de inocência para o seu estado de desobediência, certo? Ele tinha consciência anteriormente, certo? Só que o fato de ter consciência não se diz desobediência. Agora nós vemos um homem desobediente, ou seja, o homem ele dá lugar, né? Ele dá vida ao que estava dentro dele. Olha que interessante. Quando Tiago ele diz assim, olha, Tiago capítulo 1, versículo 15, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então a morte, que nesse caso em particular aqui, propriamente dito, vem depois da prática do ato, depois da desobediência. Então o que nós vemos aqui? Primeiro, o homem cobiça. O fato dele cobiçar está no campo do desejo. A concupiscência, o desejo. Primeiro ele deseja. Mas o fato dele desejar não diz que ele está na prática do pecado. Não. Ele está no seu estado de cobiça. Ele está tendo uma concupiscência, um desejo sobre aquilo que não era para fazer. Porém, ele ainda não fez. Então, havendo o desejo concebido, dá à luz o pecado. Certo? Ou seja, o pecado ele está nascendo. Só que tem um porém. Esse pecado na consciência, esse pecado na mente humana, este pecado é um pecado que o homem pode livrar-se dele. Tanto é que o salmista, ele diz, se eu atentar para a iniquidade que está no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ou seja, dentro deste homem, lá no jardim do Éden, dentro dele havia questionamentos sobre o fato de não poder comer daquele fruto. Havia questionamento. Havia uma batalha interior. Só que este homem não havia posto em prática, né, o que Deus havia dito para não fazer. Agora nós estamos já no período da desobediência. Este homem, ele ultrapassa o limite. Ele dá vida ao pecado. Ele pratica o que não era para praticar. Ele desobedece a norma, a lei, o mandamento divino. E aí surge um outro ponto interessante na queda do homem. Derramamento de sangue. Vejamos um fato que aconteceu ali no jardim do Éden. Quando este homem ele entra no seu estado de desobediência, agora é consciência com desobediência, não mais consciência com inocência, certo? Agora essa consciência já era da desobediência, ou seja, o fato já havia sido praticado. E aí, quando este homem percebe que está nu,
né? Porque até então a prática pecaminosa não havia sido feita. Até então, a inocência dominava a vida deste homem, embora tendo consciência. Agora ele já tem consciência, porém num estado de desobediência, certo? Então este homem faz para ele, faz uma roupa, né, com folha de palmeira, para tentar tampar a sua vergonha. E aí, o que acontece? O próprio Deus não se agradou daquela forma de roupagem, né? E é interessante a gente meditar que folha de palmeira não dá para você ver do outro lado, né? Não dá para você ver do outro lado. Ou seja, se você reparar na folha, a folha em si, ela não é transparente. Agora tem um porém. Deus não agradou daquela roupagem feita por Adão. O próprio Deus, ele mata um animal, e ali acontece o quê? O derramamento de sangue. Deus mata um animal e faz roupas para Adão e Eva de peles de animal. Então, ali nós vemos um primeiro sangue derramado de um animal inocente, porque quem pecou foi o homem, não foi o animal, certo? Então, o derramamento de sangue de um animal inocente, feito pelo próprio Deus, justamente para tampar a vergonha desse homem. E aí, nós vemos ali o primeiro lampejo, né? O primeiro lampejo, o primeiro preâmbulo, o primeiro prenúncio do Cordeiro de Deus, do próprio Senhor Jesus, que viria na plenitude dos tempos para dar a sua vida, para morrer ele como Cordeiro, né? Dando a sua vida em prol da salvação do homem pecador. Então, hoje nós vamos ficar por aqui, justamente pelo fato de que nós temos muitos assuntos pela frente, mas vamos hoje dar somente essa pincelada e nos próximos vídeos nós falaremos de outros assuntos concernentes a essa questão do Pentateuco, dando ênfase à continuidade do assunto do livro de Gênesis.